Amigos que acompanham sempre essa grande família que é o Portal Plural, bom dia. Com muita alegria, nós começamos o mês de fevereiro desse 2026, trazendo aqui para o bate-papo de sábado o Nilton Schmidt, que é o presidente do Crenovi aqui de Santa Rosa. Então, com muita alegria, anunciamos a presença desse grande líder, o Nilton Schmidt. Bom dia, Nilton. Bom dia, professor Vicini. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesta oportunidade e trazer aqui ao conhecimento da grande Santa Rosa que o Crenovi está vivo e está aí para atender as pessoas usuários de álcool, drogas lícitas, ilícitas. Estamos com as portas abertas em pleno funcionamento. Coisa boa, coisa maravilhosa. Quer dizer, só a família que teve ou tem problema com álcool ou com droga num dos membros da família sabe o quanto é preciosa essa instituição, que junto com a Avipay, não é, são as 2 empresas, são as 2 estruturas comunitárias aqui de Santa Rosa e da região, que acolhem jovens, acolhem pessoas, enfim, que precisam, no instante que se afunda nesse grande lamaçal, que é o vício, que é a dependência química ou a dependência do álcool, é só com uma instituição com a força, não é, do Crenovi, como é o caso agora, para dar esperança que a pessoa possa voltar a ser gente. Nilton, o Crenovi, há quanto tempo já existe o Crenovi e onde é que ele está estabelecido hoje? Nós estamos neste ano de 2006 completando 29 anos de atividade aqui em Santa Rosa. Iniciamos na linha São Salvador, né, por vários anos, e em 2008 nós mudamos para o Rincão Santo Cristo, aqui no pertinho no campo da aviação, né, no trevo do aeroporto, ali dá 1.800 metros ali, o Rincão Santo Cristo, o famoso Rincão. Chega ali no trevo, desce à direita, não é? No Bonete, vamos fazer uma propaganda para o Isso, o Bonete aqui, Bonete, você que vai ótimo. abençoar nós com uma oferta lá. No Bonete entra à direita ali, dá 1.800 metros para baixo. Ótimo, ótimo, é um espaço bonito lá, que segundo a informação são mais de 3 hectares à disposição, onde os internos lá, os abrigados lá têm oportunidade de trabalhar, né, tanto na manutenção da casa, alimentação, outras atividades, assim, domésticas, mas também cuidar com os bichinhos que tem lá, né, e plantio também, com horta, com plantio de algumas espécies lá, para ajudar a manter a estrutura, mas acima de tudo, nós sabemos o quanto é importante o trabalho para permitir que a pessoa, que passou ou está passando por uma crise de dependência química ou de álcool, para ele poder realmente se reestruturar e recomeçar, não adianta, além da oração, além da orientação, psicológica, religiosa, psicológica, profissional, ele tem que ter, conforme disse o Newton antes, disciplina e trabalho. Esse trinômio aí, que permite que a pessoa possa caminhar em frente. Newton, o Crenovi está vinculado à Igreja Assembleia de Deus, não é? Basicamente, eu sei porque, como eu fui prefeito várias vezes, não é? Eu lembro da luta, né, dos pastores da época, especialmente na época lá atrás, o pastor Strasser, que junto contigo e com outras lideranças aí da igreja, para o pessoal não saber, o Nilton é aposentado da polícia. Então, é um camarada que tem toda uma vivência também aí em lidar com situações complicadas na vida das pessoas e da comunidade. Então, ele tem sido importante nessa estrutura que tem, digamos assim, raiz na Igreja Assembleia de Deus, que tem como missão, além de evangelizar, também de cuidar das pessoas, notadamente aquelas pessoas que precisam de uma atenção especial, que hoje, enfim,
o Crenovi tem esse guarda-chuva, vamos dizer assim, de cunho religioso, mas que tem um vínculo importante com as entidades comunitárias. Como é que tem sido a relação, Nilton, pra poder manter essa estrutura que é muito importante? É muito oportuno esse esclarecimento, né, porque o Crenovi foi fundado pela Igreja de Assembleia de Deus, não, né, na bem da verdade começou com o pastor Noli, e ele andou no trabalho apaixonado pelo trabalho de evangelismo, trabalho missionário, né, ele começou a evangelizar alguns jovens usuários de droga, né, e ele viu que estava dando resultado, né, estava interagindo com eles, porém não tinha uma estrutura para esse abrigamento, né. Ele chegou uma ocasião, né, ele fez uma viagem missionária aí pelo Brasil, e foi até Brasília, e de Brasília ele encontrou 3 no caminho. 3 dependentes químicos, né, e falou para eles do desejo que ele tinha de montar o centro aqui e coisa, e acabou trazendo esses rapazes para cá e abrigou na casa dele por um bom período aí, questão de uns 4, 5 meses, estiveram abrigado na casa dele, imagina, e aí já veio mais outros, aqueles lá, quando eu vi ele estava com 6 dentro da casa dele em 2 quartos que ele ia cedir lá para o Eu pessoal. desconhecia esse episódio, hein. É, Ô, interess pastor Noli. não, ó, isso é uma pessoa que tem que ter um amor, assim, né, de Deus no coração, uma sensibilidade pelo trabalho social, né, ao ponto de abrir a porta da casa, trazer pessoas desconhecidas, né, e todos nós sabemos que o dependente químico ele é manipulador, ele tem aquelas características dele, né, e você trazia para dentro de casa, né, com um casal de filhos, com a esposa, então mas afinal, aí é que surgiu então, e aí nesse interim vem o pastor Estrácia para Santa Rosa, transferido de Palmeiras. Palmeira das Missões para cá, para Santa Rosa, trocaram uma ideia, vamos criar o Canovi. Entraram em contato com o prefeito atual, que era o prefeito Júlio, né, fizeram um acordo aí, e chamaram uma assembleia. 97 isso, Oi? em 97. 97. Isso, era o Ivo, o prefeito era o Júlio Brum de Oliveira, e o vice era o De Paula, então até que os 2 já estão lá em cima também, né. Correto, exatamente. E aí então surgiu, fizeram algumas reuniões, algumas assembleias, né, e foi criado o Quernovi, né, e está aí até hoje para poder dar esse atendimento. Eu estava lembrando ou comentando também, isso na época, a ideia não se tinha outra maneira, assim, prática, né, tinha um albergue já, eu acho que já tinha um albergue aqui em Santa Rosa, Sim. né, e mais, inviável para levar toda essa população. Então, a Kombi da Assistência Social fazia a ronda na praça, nessas aí pelas ruas da cidade aí, e onde tinha o alcoólatra, aquele dormindo no banco, aquela pessoa em crise, em dificuldade, eles recolhiam, ofereciam a oportunidade do tratamento e levavam lá para o Canovinho, né. Eu literalmente, Vicente, chegavam lá, nu e cru como estavam na rua, Ah, né, então, barba, cabelo e bigode, vamos lá, banho, né, muda de roupa, corte de cabelo, né. Isso tinha uma gama de profissionais aí que davam essa sustentação, porque um só não dava conta de atender, né, ah, esse pessoal que tem que chegava ter e aí estômago, como se diz, né. mas então, a refeição, alimentação, né, É. tantos dias na rua comendo precariamente, chega lá, uma comida quentinha, saudável, isso dava o que fazer. E aí oferecia a oportunidade deles ficar para fazer um tratamento, para se libertar da dependência química. A linha São Salvador custava aqui uns 24 quilômetros mais ou menos da É. cidade, né, e eles quando optavam de ficar, beleza, mas quando eles vinham de vir embora, vinham a pé, botavam a mochilinha nas costas e vinham embora, não mediam o sacrifício, distância, se fortaleciam um pouquinho, se animavam, né, mudavam a aparência e botavam o pé na estrada. Mas dentre muitos ficaram lá, que conseguiram a reabilitação, hoje estão bem, têm família, agricultores, né, enfim, gente aí da sociedade em geral. Uhum. Acho eu fiz questão também de fazer essa vinculação com a Igreja Assembleia de Deus. Amigos que estão nos acompanhando aqui, nesse bate-papo de sábado aqui no Portal Plural. Quero, no meio da conversa aqui, agradecer aos amigos patrocinadores, aqueles que garantem que o Luciano,
nosso líder aqui na casa, no Portal Plural, ele possa manter essa estrutura com qualidade, com chance de ter um grupo profissional trabalhando, com equipamento de ponta, o melhor que existe em Santa Rosa está aqui, não é, no Portal Plural. E dizer, Nilton, presidente do Crenovi, que, realmente esse trabalho, o fato de ter o guarda-chuva da Assembleia é importantíssimo. Por quê? O momento que a pessoa, enfim, completa o tratamento, que é um período que depois eu quero perguntar qual é o período ideal da pessoa ser mantida nessa orientação e nesse acolhimento, quando ele sai, aí e ele adquire, digamos, mantém o vínculo com a igreja, a própria igreja acaba tendo toda uma capacidade de sustentação da perseverança, porque esse é um momento complicado. Quem conhece, e eu conheço, porque tive na família proximamente a o doloroso, a dolorosa experiência de ter pessoas dependentes químicas, o quanto é difícil a pessoa se manter perseverante. Então, quem se mantém vinculado à igreja, a igreja acaba tendo uma estrutura de apoio muito marcante para garantir essa, como eu digo, a perseverança, né? A pessoa se manter bem, seja na família, seja no trabalho, porque vai ter trabalho também, e o trabalho e o acompanhamento religioso certamente acaba sendo muito importante. Nilton, qual é o prazo ideal para a pessoa, digamos, que é acolhida lá, eh, ter chance de recuperação da sua dependência química, que é uma doença, que é uma dolorosa doença, que é muito dura de ser superada? Eh, o senhor afirma que é uma doença, realmente, a Organização Mundial da Saúde atesta que a dependência química é uma doença incurável, uma doença progressiva, agressiva e incurável. E veja que o dependente químico, né, ele vai perdendo a sua estrutura emocional, ele vai perdendo todo o seu, requinte familiar, né, e acaba desestruturando toda a família, porque todos da família enxergam uma coisa e ele enxerga justamente o contrário. O que é certo para nós é errado para ele, o que é errado para ele é certo para nós. Então, cria-se uma confusão, um desacerto familiar, um desajuste familiar. Nós temos casos de famílias que sofreram tanto com a situação, até que a pessoa aceita a ideia de ir fazer um tratamento para buscar uma libertação, a família larga lá na porta da comunidade, faz o acolhimento e vem para casa como um alívio. Tá sabendo que está bem cuidada, que vai ser bem administrada lá. Então, a família toda adoece, né, não é só o dependente químico. E veja bem, se o cardíaco sofreu um infarto, né, sofreu alguma doença aí, e ele não seguir tomando medicamento, não fizer os acompanhamento, não fizer tudo aquilo que o médico prescreve, né, e não tiver o apoio da família: "Ô Vicine, toma um remedinho, ô Schmidt, toma", né, então precisa, né, precisa. E um aspecto importante que aí entra a parte espiritual, a parte afetiva, ele tem que sair daquele ciclo de amizade para buscar uma internação, né. Eu sempre pergunto lá para os meninos: "Quem são seus amigos? Quem veio visitar vocês durante o período de 9 meses que vocês ficaram aqui?" É, são poucos. É o pai, a mãe, o tio, o namorado, o amigo, e ninguém mais se lembra do Schmidt que está lá no tratamento. Então, esse desajuste familiar, muitas vezes nem o pai nem a mãe têm reservas, né, pra ir lá para visitar, para saber se vai dar certo, se não vai dar, porque tudo é uma questão de tempo e de se ver o que vai acontecer após o tratamento. 9 meses é o período. E o que que ele precisa? O senhor imagina se ele sair de lá, Vicine, e voltar para as mesmas convivência, a mesma amizade, a mesma parceria, né, voltar para aquela vida de jogatina, para aquela vida, de bebida, de cigarro, de festa, de farra. Qual é a chance, qual é a possibilidade que esse dependente químico tem de acertar, de voltar, de se reestruturar? É praticamente mínima, né.
não existe chance. Agora quando ele troca as amizades, né, ele busca amizades novas, pessoas que não bebam, que não fumem, com todo respeito, não se prostituem, não mintam, tenham uma vida honesta, uma vida discreta, uma vida, voltada para o trabalho, né, para a labuta diária, aquilo que é normal para o cidadão, que faz a gente fazendo tudo isso sem a droga já não é fácil, né, imagina com a dependência química. Então buscar essas pessoas. Eu lhe pergunto, aonde você vai encontrar esse tipo de pessoa? Se não é numa comunidade evangélica, nas pessoas que estão ali, né, buscando aconselhamento, buscando fazer essa parte social, dando esse apoio, né, é ali que ele vai reconstruir novas amizades, né, porque se ele voltar para o ciclo anterior, infalivelmente É, ele vai voltar a estaca zero. Então ele precisa ter esse apoio. "Ah, mas eu estou com uma vontade de ir lá". "Ó, Schmidt, vamos aqui, vamos fazer aqui, vamos lá, vai ter uma mensagem lá para os jovens, vai ter uma mensagem lá pra vamos lá, vamos assistir, vamos se esforçar, vamos fazer essa ligação nossa com Deus florescer, trazer Deus para dentro do nosso coração, da nossa vida, no nosso agir, no nosso sentado". "Ah, mas o Schmidt como é que eles dizem aí? É crentão". Não, nós precisamos ter uma diferença. Se fiz tudo isso sem Deus, né, é só Deus, né, é só Deus para mudar, para transformar, para dar essa visão, para dar essa dinâmica, para dar esse ânimo, né, para sair desse marasmo, dessa situação complicada que a vida apresentou para ele e ele sozinho não teve condição de fazer. isso Estamos aí. lá com as mãos, os braços abertos para acolher, para ajudar e para orientar. É, esse crentão aí, né, ele é grande mesmo, viu. Ele é grande na sua atitude, também no corpanzil que Deus lhe deu, né, e pela fé que ele tem, né, pela fé interior que realmente move. Vou te dizer uma coisa, Milton, emocionante também o que tu trouxesse do pastor Noli. Vejam, um cidadão que é pai de família, e que de repente acolhe em casa 3, 4, 5, 6 jovens convivendo com os filhos dele. No fundo, de que risco, né, mas quem tem fé e principalmente tem amor no coração, tem esse espírito cristão, ele consegue superar esses temores que têm fundamento, mas que existe um interesse, um bem maior, que é socorrer esse irmão que se não for socorrido, realmente ele vai se liquidar, ele vai se perder pelo caminho. Bom, eh, é bom saber que temos o Crenovia aqui em Santa Rosa há 29 anos. Tu tem uma ideia, Nilton, nesse período, quantos aproximadamente te passaram pelo Crenovia como, enfim, acolhidos? Em torno Olha, de a gente não tem essa contabilidade, infelizmente, naquele tempo a informática ainda era bem acanhada, né. Hoje nós temos registro aí até do pensamento, até do o cara respirar já está registrado. Nós não temos essa estatística, né, eu gostaria muito de ter, de trazer. Hoje nós estamos programando, fazendo ano a ano, né, a quantos entram e coisa, porque ele é muito rotativo, né, assim como tem Certo, uns que completam o tratamento, outros abandonam. Mas eu tive uma experiência, assim, ó, eu tive uma ocasião em Novo Hamburgo, né, com a minha esposa, na época de férias, visitando e fomos na igreja lá num pastor conhecido nosso lá. E aí estava lá, me convidaram para assistir o culto lá e eu fui juntamente com minha esposa gosta muito de cantar, né, e canta até hoje, e me encanta porque eu continuo encantado por ela, né, isso que é mais sorte importante da na vida, senhora, né. hein, sorte sua. Mas então assim, ó, aí daqui um pouco lá no final, lá levantou um moço lá, veio correndo dar um abraço em nós, em mim, e minha esposa. "Ah, irmão Nilton", eu sinceramente, lá em Novo Hamburgo, né, não sei quem é, não sei quem é. "Não, nós somos aluno, nós estivemos lá no Canovi, nós somos, Olha, recuperado lá no Canovi, hoje estamos bem, estamos trabalhando aqui na empresa tal, estamos bem, eu trouxe a família, trouxe a esposa". Virginia, não tem dinheiro que pague essa satisfação de é você verdade. abraçar alguém que passou lá no tratamento e você poder abraçar ele e ver que ele está bem, que ele está saudável, que Deus curou as feridas dele, as mágoas
ele transformou a vida dele, levantou. Não tem, o homem não pode fazer isso, é só Deus para mudar, para quebrar esse quadro, essa cisma, essa herança diabólica, que me perdoe a palavra, né, que assusta o mundo todo, né, assusta o mundo. Certamente, certamente. Amigos, o Crenovi é uma instituição, né, é uma instituição comunitária, mas é uma ONG, né, ela é sem fins lucrativos, ela existe para acolher, para atender. Evidentemente, a Ucrânia tem convênio com a Fundação da Saúde e tem convênio também com a Secretaria de Saúde do Estado. Então, através disso, eles têm um subsídio, têm um recurso, pequeno, é verdade, mas importante para garantir que a estrutura possa ser mantida e possa acolher as pessoas. Mas eles precisam de apoio. Então você que está nos acompanhando e acredita que você tem esse espírito de apoio, esse espírito de misericórdia, né, eles precisam de alimentos. É um período, assim, que precisa feijão, arroz, farinha, precisa açúcar, precisa sal, precisa comida, carne e tudo, né, para ajudar a manter aqueles jovens que são lá, algumas dezenas de rapazes, jovens, enfim, pessoas que estão sendo acolhidas e que precisam ser mantidas. Então, você tiver a oportunidade, o Nilton, por favor, dá uma referência aí para que as pessoas que queiram e que possam e que desejam, eu espero, eu peço, né, que você abrace essa causa também, assim como tem muita gente que faz para a Avipar, eu sei que também é uma instituição co-irmã importante, não é, que o padre Edgar, que é mais ou menos coordena esse trabalho, o Crenovi aqui de Santa Rosa, ele é importante. Como seria para quem quisesse dar alimento ou fazer uma ajuda financeira até, como poderia proceder? Nós estamos num período, eu estava comentando antes, na entre safra para nós, assim, que é um período difícil, né. É o período de férias, preciso que o pessoal está viajando, o pessoal tem muita despesa e coisa. Então não se faz campanha de arrecadação de alimento de dezembro até março, a partir de abril vai começar. Então é um período crítico para nós. E o senhor sabe que a dependência química, ele troca, né, aquela ânsia quando dá aquela vontade de usar, ele desconta na alimentação. O prato dele não é, com todo o respeito, não é É um falar que come prato demais, é reforçado normal, isso é coisa da da saúde, natureza, né, é bem reforçado. Você atender uma criança, atender é uma coisa, e atender um adulto em abstinência, sem a droga, ele come bastante. Então, o como é possível fazer? Nós temos aí, eu posso deixar a chave Pix aí, se alguém quiser fazer alguma doação em dinheiro, vou deixar o número do meu telefone, me ligue, pode ligar, né. Eu sempre digo assim, ó: "Não espere a dependência química entrar lá dentro da tua casa para você sofrer todos esses abalos, esses danos, para você entender, para poder estender a mão. Faça agora". Eu sempre digo: "Muito melhor, né, assim, a gente tá do lado de cá, podendo estender a mão, do que tá do outro lado, esperando receber não. alguma coisa". Então, que Deus te ilumine, ligue para nós, 9, posso dizer? 55, né, 99687 1319, Repete, tá? por favor. 55 99687 1319. Liga a qualquer momento aí que a gente vai atrás. Assim, ó, fez uma festa domiciliar, sobrou lá aqueles alimentos que você sobejou, graças a Deus foi abençoado, e não jogue fora. Ligue para nós vamos lá com todo o material higiênico, recolhemos essa doação. Isso é importante para nós, né. Tivemos aí uma ocasião da Semana Farroupilha, né, e aí estava lá no CTG, sobejou bastante carne assada, churrasco, e agora que você requentar uma vez até, Opa, mas vai doa vir para nós que é carreteiro, né, muito útil para faz um nós, né. carreteiro, faz Mas uma então, para nós é coisa muito boa. útil, né. E a chave Pix, se você quiser fazer uma doação em dinheiro para nós, a nossa conta, nós temos a conta no Banrisul, né, Banrisul no Banco Sicredi. Mas vou passar a chave Pix do Banrisul, que é o CNPJ da comunidade, né, 02 o CNPJ, chave Pix, 02 084 777 1000 invertido 07, Repete certo? para o obséquio, para quem não consiga tomar nota, atenção, a chave Pix para poder fazer doação pro Crenovi.
O CNPJ então da entidade 02 084 777 invertido 07. Ok, então está aí uma referência importante e nós que estamos aqui celebrando o início do mês de fevereiro, né, o primeiro sábado de fevereiro, tivemos a oportunidade de trazer aqui o Nilton Schmidt, que comanda há um tempão, né? Quantos anos já? Desde 2009. 2009, que tá quase se aposentando, né. Ele que se aposentou como policial, civil, né, vai quase se aposentar nessa função importante de, chefe comandante do nosso Clenovir. Então, nesse momento deste sábado, eu levanto os olhos ao céu e digo: "Obrigado, meu senhor, por vivermos em Santa Rosa, essa terra que tem um voluntariado exemplar, que tem homens, que tem mulheres que se doam no serviço público, nas entidades comunitárias, para tornar a vida das pessoas melhor, para fazer com que mais gente possa ser feliz, como é o caso do Nilton Schmidt, que é um policial aposentado e podia estar tranquilão, né, lá com a família dele, com a cantora, a esposa dele e tal, ouvindo os hinos bonitos que ela sabe cantar, mas não, ele se entrega à missão de como ele cuidou para garantir a ordem e a lei como policial, hoje ele se doa junto com toda a comunidade da Assembleia e aqueles que integram a sua diretoria, o Cruz também que integra, né, o vice-presidente, não é? Para que mais gente possam ser socorridos na hora aflitiva da doença, assim, desastrosa, que é a dependência química, que é o álcool. Então, obrigado, meu Deus, e obrigado a você, que é um integrante dessa grande família que é o Portal Plural, que tem por missão, Portal Plural, de levar a todos os quadrantes de Santa Rosa, da região, do estado, do país e até dos países vizinhos, as boas informações da caminhada comunitária de Santa Rosa e sua gente. Grande abraço, ótimo final de semana a todos.